Super N, primeiras notícias. Muito bom dia, Márcio. Prazer ter você aqui novamente. Bom dia, Ricardo. É um prazer estar aqui na Rádio Super falando com vocês essa manhã. Coimbra, que já tinha um tempo que não vinha aqui falar com a gente, veio no dia da estreia, né, Coimbra? Pelo menos aqui no Super N comigo. E a gente toda segunda-feira tá ouvindo a coluna Casa Política aqui no nosso programa, e hoje ele tá ao vivo para conversar com a gente. Depois desse período eleitoral que finalmente acabou, domingo nós escolhemos aí os representantes dos nossos estados e também do país nas câmaras legislativas. E Coimbra, como é que tá essa repercussão da vitória do Bolsonaro já em Brasília, né? Como é que Brasília está se movimentando para esse período de transição do governo Temer para o Jair Bolsonaro? Delma, o que a gente tem visto em Brasília é que o Bolsonaro, além de ter vencido, ele venceu também outras eleições antes, no primeiro turno, que foram muito importantes, que são as eleições para a Câmara dos Deputados. Muito se falava que o Bolsonaro não teria, dentro da Câmara dos Deputados, um apoio, uma base parlamentar muito forte que o desse governabilidade para ele. O que ele acabou fazendo foi construindo uma bancada no PSL de 52 deputados, que vai chegar com novas adesões agora a 72 deputados, que somados aos deputados do Novo, que são 8, nós teremos uma bancada de direita conservadora / liberal de 80 deputados. Isso vai ser a maioria da Câmara, e lá ele terá uma maioria para começar a fazer as reformas, especialmente dentro da área econômica. Então, do ponto de vista político, o Bolsonaro conseguiu superar a barreira do medo da não governabilidade, ou seja, ele conseguiu criar uma bancada que vai lhe dar apoio. Agora, o segundo passo é passar as reformas de cunho econômico. Essas são as reformas mais importantes e serão as primeiras. Ele já está tentando viabilizar a Previdência, começam no governo, né? Temer, exatamente. Um dos legados que o presidente Temer quer deixar é a reforma da Previdência. Portanto, ele vai trabalhar junto com o governo Bolsonaro, porque a estratégia do Paulo Guedes é usar a reforma do Temer para você conter os rombos da Previdência no orçamento e criar um novo sistema de previdência baseado em capitalização, que é similar ao modelo chileno que ele conhece muito bem. Coimbra, na nova formação da Câmara dos Deputados, que se inicia em fevereiro do ano que vem, a oposição está com 147 deputados. Você acabou de fazer essa conta aqui, do Partido Novo e mais o do PSL, que é do Partido Jair Bolsonaro, dariam 80 deputados. Para se chegar à maioria de votos que ele precisa para aprovar algumas emendas, ele precisa de 308 deputados, ou seja, ele fica na mão do famoso Centrão. Todos os presidentes ficam na mão do famoso Centrão. Ontem mesmo, o Major Olímpio, que é deputado ainda, vai até final de janeiro como deputado, e a partir de fevereiro ele passa a ser senador pelo estado de São Paulo, já disse que a reforma da Previdência não passa, que ele não vota, até porque ele foi colocado como que essa reforma da Previdência precisaria tirar alguma coisa dos militares também. E ele disse que dos militares não, que não pode mexer com os militares. A bancada do Jair Bolsonaro é praticamente, em grande parte também, é feita por militares. Ele vai ter dificuldade nisso aí? Olha, Ricardo, ele tem 308 votos que ele precisa para a reforma constitucional. Para governar, ele precisa de um pouco menos, né? De uma maioria simples, para os projetos normais que a gente vê tramitando no parlamento sempre. Então, eu acredito que ele consiga chegar nessa maioria, que é um pouco menor, com adesões de partidos de centro-direita, como, por exemplo, Democratas, o Onyx Lorenzoni, vamos lembrar, que vai ser o ministro da chefe da Casa Civil, ele é do Democratas. Nós temos outros partidos que já apoiaram abertamente o Bolsonaro no segundo turno, que foi o PSC, que está por volta de 10 deputados, PTB também com 10 deputados. Então, juntando um pouco aqui e ali, provavelmente ele consiga formar essa maioria. Claro que ele vai precisar de deputados do Centrão.
até porque o Centrão aumentou nessa eleição. Eu costumo dizer que o PSDB e o MDB foram rebaixados para a segunda divisão. Eram partidos que estavam lá na primeira divisão com 60 deputados e foram agora rebaixados para uma nova margem com uma volta de 30 deputados. Hoje o PSDB tem menos deputados que o PSB, né? Todos têm na faixa de 30. Então, PSD, PP, PR, PSB, PSDB, o MDB, todos esses partidos, eles estão ali naquele meio de por volta de 30 deputados. Sim, o governo vai precisar negociar com esses partidos, mas eu acredito que ele vai tentar negociar de uma forma diferente, não fazendo troca de cargos por votos. O Bolsonaro vai tentar reinventar o presidencialismo de coalizão. E se ele conseguir fazer isso, provavelmente ele vai ter conseguido um dos maiores feitos desde a redemocratização, que é mudar a forma que o executivo lida com o Congresso Nacional. Eu acho isso uma estratégia muito interessante. O Bolsonaro tenta também negociar transversalmente com as bancadas. Então, no sentido que ele vai conversar com a bancada do agronegócio, com a bancada da bala, que se chama, que é a bancada da segurança pública, né? E com vários outros tipos de bancada. Agora, Coimbra, ele tem falado, por exemplo, desculpa eu te interromper um pouquinho, mas é porque você está falando nesse sentido. Nessa tentativa dele de viabilizar essas reformas, de conversar com essas bancadas tal, e tentar fazer isso sem trocas de cargos, ele já chega falando de unir ministérios, de acabar com outros. E a gente tem até capa do jornal O Tempo hoje, a gente está trazendo que ele vai unir os ministérios do meio ambiente, da agricultura e pretende, né, criar um super ministério da economia. O que dizer dessa medida que o Bolsonaro tem anunciado tanto, que na verdade também quem votou nele, além desse discurso muito forte em torno da segurança, também espera uma resposta rápida, e a gente sabe que não vai ser isso, levando em consideração como o país está, na área de economia. Bom, o que isso significa? Isso significa que nós vamos ter um Ministério da Economia que vai andar em consonância com todas as outras áreas do governo. Ou seja, todas as outras áreas do governo vão fazer parte do guarda-chuva da economia dentro de uma mesma estratégia. A gente viu que, por exemplo, a ABIMAQ foi buscar o Bolsonaro na semana passada para que o Bolsonaro não acabasse com o Ministério da Indústria e Comércio, porque acabaria com a interlocução do setor com um organismo governamental no qual eles estão acostumados a lidar, né? A gente viu que isso não passou, né? Que depois, em reunião do Bolsonaro com o Paulo Guedes disse que não abre mão, que a indústria e comércio vai para dentro do guarda-chuva da economia, e Bolsonaro disse ok. Significa que o Paulo Guedes vai ter uma atuação tanto nos fundamentos macroeconômicos, a gente está falando aí de equilíbrio fiscal, das contas do governo, de reformas, ele tanto vai estar trabalhando nessa frente, como esta frente precisa estar intimamente conectada com assuntos como comércio exterior, comércio internacional. Então, o que vai começar a acontecer? A gente vai ver o deslocamento, provavelmente por esse desenho, do comércio internacional hoje, que está sendo negociado pelo Itamaraty. O ministro Serra levou isso para o Itamaraty logo no início do governo Temer, tirou do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, levou para o Ministério de Relações Exteriores. Agora isso deve sair do Ministério de Relações Exteriores, ir para o guarda-chuva da economia, assim como o Ministério da Indústria e Comércio. Então significa que nós vamos ter uma política mais orgânica, mais organizada, e nós não vamos ter órgãos diferentes traçando estratégias diferentes. Vamos lembrar que a gente vai entrar num governo agora que vai ser coordenado por alguém que veio da área militar, que é o Bolsonaro, é um capitão da reserva. E sendo capitão da reserva, ele entende a estratégia de fundo como um pano fundamental para atingir os objetivos. Então, uma coisa que a gente não via na política anteriormente, que era simplesmente viver até o dia seguinte no toma lá da cá. Pela primeira vez a gente vai ver uma estratégia de fundo de longo prazo. Para a gente
o ouvinte poder entender, fala-se muito também sobre a extinção do Ministério da Cultura, que passaria a fazer parte do Ministério da Educação, que seria uma secretaria. Isso afeta os projetos culturais do país? Essa diminuição, vamos dizer, pelo menos de nome da cultura? Na verdade, não. O que aconteceu no passado foi um desmembramento de vários ministérios, que você tinha dentro desses ministérios várias pastas. Então, o que foi feito? Houve um desmembramento para você dar status de ministro a várias pessoas e você conseguir fazer negociação dentro do presidencialismo de coalizão, fazendo uma ampla distribuição de cargos. Um outro exemplo, além da cultura, é o antigo Ministério do Interior. Nós tínhamos no passado o Ministério do Interior. Sim. Hoje nós temos o Ministério da Integração Nacional, Ministério das Cidades, foi desmembrado em vários ministérios. O que o Bolsonaro vai fazer? Ele vai retornar ao sistema anterior, você tendo um ministro que cuida de todos esses assuntos. O mesmo acontece com a cultura. Não significa que a cultura vai ficar em segundo plano, mas significa que a cultura não terá mais um status de ministério, ela será uma secretaria dentro de outro órgão, né? E o Estado também, cortando custos, ele vai ter, com essa diminuição de órgãos governamentais, uma diminuição da despesa, que é o que muito se busca. A gente está falando em menos apartamentos funcionais, menos carros, cargos de confiança, você vai conseguir cortar muitos cargos de confiança, os chamados DAS, as estruturas governamentais vão diminuir muito, menos cartões corporativos, que a gente não sabe nunca que é usado, né, a destinação desses recursos. Depois da tapioca, ninguém mais ficou sabendo de nada. Nunca ninguém soube mais de nada depois daquela época. Então eu acredito que vai ser uma racionalização estratégica de como o governo atua. A gente vai sair de um modelo que é extremamente pulverizado, aonde você conseguia fazer o toma lá da cá com o Congresso, essa negociação espúria ao longo dos anos, para um corpo técnico com grandes ministérios como nós tínhamos no passado. Ok. Conversamos hoje aqui, a gente teve o prazer de receber no estúdio o cientista político e nosso colunista da coluna Casa Política, Márcio Coimbra, que todas as segundas-feiras vai ao ar aqui no Super N Primeiras Notícias. Obrigada, Coimbra. E quem quiser ouvir mais as colunas do Coimbra, elas estão disponíveis no nosso site supernoticiafm.com.br. Obrigado, Delma, obrigado, Ricardo, obrigado aos ouvintes, a todo mundo aqui da técnica da Rádio Super. É um prazer estar aqui na nossa casa falando para esses ouvintes tão especiais que a gente tem aqui.